O espinho na carne do apóstolo Paulo. O espinho na carne de Paulo é um dos mistérios mais intrigantes e debatidos do Novo Testamento, mencionado brevemente em sua segunda carta aos Coríntios, mas nunca claramente identificado. O relato bíblico. Paulo descreve essa aflição em 2 Coríntios 12, 7 a 10. Ele explica que para evitar que se exaltasse por causa da grandeza das revelações que recebeu, foi-lhe dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me esbofetar. O apóstolo relata que orou 3 vezes ao Senhor para que esse espinho fosse removido, mas recebeu como resposta: "Minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." Por que o mistério? A linguagem de Paulo é deliberadamente vaga. Ele usa uma metáfora, espinho, em grego significa estaca ou farpa, sem especificar exatamente do que se tratava. Essa ambiguidade tem levado estudiosos e teólogos a debaterem por séculos sobre sua natureza real. Teorias sobre problemas físicos. Muitos intérpretes acreditam que o espinho era uma doença ou condição física crônica. Problemas de visão. Esta é uma das teorias mais populares. Paulo menciona em Gálatas 4, 13 a 15, que pregou aos Gálatas devido a uma enfermidade da carne, e que eles teriam arrancado os próprios olhos para dá-los a ele caso possível. Em Gálatas 6, 11, chama a atenção para as grandes letras com que escrevia, sugerindo dificuldade visual. Sua cegueira temporária no caminho de Damasco poderia ter deixado sequelas permanentes. Malária crônica. Considerando suas viagens por regiões pantanosas da Ásia Menor, alguns sugerem que Paulo sofria de malária recorrente, com suas febres debilitantes e sintomas persistentes. Epilepsia. Alguns estudiosos propõem que sua experiência na estrada de Damasco e suas visões poderiam ser manifestações de epilepsia do lobo temporal, que causaria episódios recorrentes ao longo de sua vida. Enxaquecas severas. As intensas dores de cabeça crônicas também são sugeridas, especialmente considerando o estresse e as condições adversas de suas viagens. Doenças de pele. Outros propõem condições dermatológicas dolorosas ou desfigurantes que o humilhariam publicamente. Teorias sobre aflições espirituais ou psicológicas. Alguns intérpretes defendem que o espinho não era físico. Oposição e perseguição. O mensageiro de Satanás poderia se referir aos constantes ataques, perseguições e oposições que Paulo enfrentava, tanto de judeus quanto de falsos mestres cristãos. Tentações específicas. Alguns pais da igreja primitiva sugeriram que poderia ser uma tentação sexual persistente ou outros conflitos internos espirituais. Remorso pelo passado árido. A memória de ter perseguido a igreja e participado da morte de cristãos poderia ser uma fonte constante de tormento psicológico. O propósito teológico. Independentemente de sua natureza específica, Paulo deixa claro o propósito divino do espinho: prevenir a arrogância espiritual. Após receber revelações extraordinárias e ser arrebatado ao terceiro céu, essa aflição o mantinha humilde e dependente de Deus. A resposta divina ao seu pedido de alívio, "Minha graça te basta", tornou-se um dos textos mais consoladores para cristãos que enfrentam sofrimentos persistentes. Paulo aprendeu a se gloriar em suas fraquezas, porque nelas o poder de Cristo se manifestava mais plenamente. Lições permanentes. A experiência do espinho ensinou a Paulo, e por extensão a todos os cristãos, várias verdades profundas. A graça de Deus é suficiente mesmo quando as circunstâncias não mudam. Nem toda oração por cura ou alívio será respondida com remoção imediata do problema. A força divina se manifesta paradoxalmente através da fraqueza humana. O sofrimento pode ter propósito redentor e formativo. Paulo concluiu:
Portanto, de boa vontade me gloriarei em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, é que sou forte. Por que permanece um mistério? Talvez a ambiguidade seja intencional. Se Paulo tivesse especificado exatamente qual era seu espinho, apenas aqueles com a mesma condição específica se identificariam com sua mensagem. Ao deixá-lo indefinido, qualquer pessoa que enfrenta sofrimento crônico, físico, emocional ou espiritual, pode encontrar consolo e identificação em suas palavras. O espinho na carne de Paulo nos lembra que até os mais extraordinários servos de Deus enfrentam limitações, fragilidades e aflições não resolvidas, e que a grandeza espiritual não elimina a vulnerabilidade humana, mas pode coexistir de maneira redentora.